Aleluia. E muitas vezes, professora para ensinar o menino, né? Administradora para cuidar dos recursos que entram na casa. E o pior de tudo isso, a maioria das vezes não ganha nada. Para fazer uma unha tem que ficar mendigando que o homem lhe faça. Para ganhar uma roupa precisa às vezes estar mendigando uma saia, uma blusa. E isso é totalmente descontextualizado para os nossos dias, viu, irmãos? Louvado seja Deus. Nós vamos aprender um pouco sobre o papel do homem como provedor, porque o texto que nós lemos, o versículo que nós lemos, nos fala de um problema dentro de uma casa, e um problema gigantesco. Apesar do homem não ter sido atacado pela sua esposa, apesar do reconhecimento que a sua esposa tinha com ele, que ele era servo de Deus, temia o Senhor, ele deixou um problema lá. Ele deixou um problema lá. E aí nós vamos começar a meditar um pouco sobre o papel do homem como provedor. Provedor, aquele que provê, abastece do que for necessário, munir-se, providenciar, dispor, de qualquer forma, a habilidade de ser o provedor. Ele sente-se responsável pelo bem-estar material da sua família, e se fosse necessário, ainda que difícil, ele estaria disposto a arcar com as despesas da casa sozinho. A gente sabe que os desafios são cada vez maiores. Quando meu filho Lucas nasceu, a gente não sabia que ele teria algum problema, porque ele nasceu bem, e no dia de vir embora, o médico fez uma transfusão de sangue nele, porque disse que ele tinha icterícia, que as mulheres chamam de amarelão. Cuida com banho de sol e chá de picão. Só que o hospital estava, naquele tempo, sem a UTI neonatal. Eles estavam precisando de recursos, eles estavam, na verdade, equipando a UTI neonatal, e lá no hospital particular. Então, quando ele nasceu, eles resolveram fazer uma transfusão de sangue nele, e o sangue que colocaram nele não era compatível. Então, quando eu estava olhando para o Lucas na incubadora, ele deu um infarto. O coraçãozinho dele parou, e eu estava olhando para ele na hora. Eu estava com ele, fiquei no quarto com a minha esposa, era permitido, era uma pessoa só dentro do quarto, e a gente podia ficar lá, eu dormi lá. E eu estava olhando para ele. Quando ele parou, eu ajoelhei no chão, comecei a orar. Os enfermeiros, percebendo que eu estava orando, eles correram na incubadora, e ele estava paradinho. Ele tinha respirado profundo e não voltou mais. Aí eles entubaram ele já na minha frente, colocaram lá, enfiaram uma mangueira dele e começaram um processo de ressuscitar o coração dele, porque parou. E naquele momento começou na minha vida, na minha casa, um momento muito difícil. Foi um momento em que a gente não sabia se o menino ia viver ou ia morrer. Mas fato é que quando tudo isso passou, depois de 45 dias, porque ele ficou em coma 33, e depois ficou na enfermaria mais 8 dias. Com 45 dias ele teve alta, e os médicos chamaram a gente e disseram: olha, vocês vão ter que ter muita paciência, porque estourou uma veia no cérebro dele, e essa ocupou o lugar de uma célula, e essa célula vai atrapalhar no desenvolvimento dele. Então ele vai ser uma criança que vai demorar muito no desenvolvimento, na aprendizagem. Isso a gente vê até hoje. A partir daquele momento, a minha esposa, ela trabalhou até os 8 meses de gravidez. Quando estava perto de ganhar, foi que ela pegou licença
para poder ficar mais tempo com o menino. Mas a partir daquela notícia, ela não trabalhou fora mais. Então eu disse para ela, pode deixar que agora eu vou trabalhar de dia e de noite. E a gente vai tocar e você vai cuidar do menino. Né? Aí a estrutura financeira ela já muda. Porque a gente, normalmente, as pessoas costumam fazer sempre planejamentos. Né? E isso é importante a gente planejar. Irmãos, é muito importante a gente não fazer nada ao léu. É de suma importância isso, e é bíblico. Jesus nos deu um conselho. Ele disse que o homem, quando for edificar uma torre, ele primeiro vai lá, pergunta quanto custa, vê se o dinheiro dá, porque se não der, é melhor ele não começar. Jesus ele ensina a gente a respeito de planejamento. Mas tem hora que esse planejamento ele sofre algumas alterações que a gente não sabe, na verdade, o contexto do que estava acontecendo dentro daquela casa, que fez com que aquele homem morresse e deixasse uma dívida. Mas é fato que aquela dívida estava causando um transtorno imenso para aquela casa. Por causa da dívida, os credores iriam levar os meninos e eles trabalhariam como escravo para os credores. A mãe desesperada busca o profeta e ali começa um processo de restauração da situação financeira daquela casa. Vocês sabem que a bênção da prosperidade, ela segue alguns princípios. 1 Timóteo 5,8, o apóstolo Paulo, ele disse, eu não sei se é só eu que estou sentindo cheiro de fumaça, porque eu tenho uma dificuldade imensa quando eu tenho fumaça, mas por isso que eu vou ter que dar uma paradinha de vez em quando, tá bom? Mas Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo 5, verso 8, ele disse, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, deve pior do que ele fez. Irmãos, é fundamental para o bom testemunho o cuidado da casa, o cuidado da família, o cuidado daqueles que são seus. E o texto que nós lemos, o versículo que nós lemos, nos mostra que aquela família, ela passou por uma fase muito difícil, porque o seu cabeça, pode deixar, acabou, porque o seu cabeça havia falhado em algum momento, ele havia errado em algum momento, e isso deixou uma marca para aquela casa. E aí nós começamos a meditar o que deve ter acontecido. Porque o princípio da prosperidade, ele segue algumas linhas básicas. Quem não gosta de trabalhar, também não coma. A Bíblia diz que tem que ter uma formiga, quem é preguiçoso. Por quê? Porque as formigas ensinam muito a respeito disso. E aí a gente começa a observar que este é um dos primeiros princípios para a prosperidade: trabalho, esforço, desejo de fazer alguma coisa. Às vezes hoje as moças aí, as jovens, têm que tomar muito cuidado, as irmãs que estão solteiras, porque este é um princípio fundamental para que a sua casa comece a ter alguma base. Se você se relacionar com alguém que não gosta de trabalhar, você já vai ter um problema gigantesco. Pastor, é proibido? Não, não é, mas você não vai poder reclamar quando você tiver que sair para trabalhar e ele tiver que cuidar dos meninos.
Tem alguém comigo aqui? E a gente precisa atentar com cuidado para isso. Isso é um princípio. Todo provedor precisa antes ser produtivo. Eu não consigo ser provedor da minha casa se eu não produzir nada. Se eu não der conta, ou melhor, se não estiver em mim o desejo. Ele não gosta muito de videogame, né? E é incrível, porque eu vejo um homem grande, irmão, soltando pipa na rua. Aqui tem gente que solta pipa, não vi ainda. Não é criança não, né? Não é criança não. Os homens barbados estão soltando pipa na rua. Não é? Bom de arrumar um lote para final, alguma coisa assim. Ser mais produtivo, né? Louvado seja Deus. E aí, não goste de trabalhar. O que é que vai acontecer com essa pessoa? Porque isso, irmãos, vem de pequeno. Isso vem de pequeno. Se não ensinar o valor que as coisas têm, eles nunca aprendem. Se tudo vem muito fácil, não se dá valor. E aí, ao invés de criar uma pessoa produtiva na sociedade, a gente vai criar um consumista. Alguém que consome muito por não saber o preço que custa. E isso é um grande problema. Isso é um grande problema. Todo provedor, ele primeiro aprende a ser produtivo. Ele aprende a produzir, a fazer alguma coisa. Né? Louvado seja Deus. Irmãos, eu tenho muito prazer de ajudar meus filhos. Eu tenho 3 filhos homens, um é especial e 2 não. Mas desde cedo eles começaram a trabalhar, correr atrás, e eu disse, está correndo atrás, eu ajudo. Se não estiver correndo atrás, vai ficar. Não espere que eu vou pagar cachorro quente para namorar na rua. Não vou. Não, eu não. Não. Arrumou namorada, vai ter que pagar o lanche. Vai ter que pagar o lanche. Vai ter que pagar os custos do namoro. Vai ter que fazer. E não vai ser eu que vou fazer. Bom, porque quando eu quis namorar, eu tive que trabalhar batendo laje, limpando banheiro, fazia de tudo. O que aparecia, eu fazia, gente. O que aparecia, às vezes aparecia assim os bicos lá na Oktoberfest, lá em São Paulo, aquelas festas alemãs, né? E apareciam uns, né? Aqui eu esqueci o nome do pessoal da Levi, né? Um serviço que é aleatório. Eu dizia, paga não é quando? Vamos embora. E a gente ia, então não tinha nenhum problema, porque eu queria ter o meu recurso. Então, e tem gente que pensa assim, tudo que eu aprendi foi depois de casado. Depois de casado eu estudei, eu fiz administração, eu fiz teologia, eu fiz bacharel em teologia. Tudo isso foi depois de casado. Não foi antes não. Não foi antes não. Tá bom? Amém? Louvado seja Deus. Mas a gente observa a necessidade de começar a instruir de pequeno a valorizar algumas coisas. E aí é muito individual, tá bom, irmãos? Você quer criar uma pessoa que tenha desejo de crescimento, de prosperidade, então faça a sua parte, ensine o seu filho. Agora você quer criar, eu vou usar aqui alguns termos, tá bom? Você quer criar lá, sei lá, um chupa-sangue, né? Um sanguessuga. Então continua dando tudo que ele quer, sem ele lavar um copo e varrer uma casa. Amanhã ele vai se tornar alguém que não gosta de trabalhar e que acha ruim quando falta alguma coisa. E a culpa é de quem? Sua. Não é minha, é sua. Que não ensinou. E que criou alguém para ser uma pessoa ruim para a sociedade, improdutiva. Amém? Havia dentro dessa casa
uma necessidade, uma grande necessidade de provisão. Esse homem deixou um grande problema. Agora, para ser provedor, primeiro precisa aprender a ser produtivo. Tem desejo de trabalhar, não tem preguiça, acorda cedo, e muitas vezes as coisas parecem que ainda não dá certo. Tem alguma coisa que precisa ser colocada em ordem. Existem princípios para a prosperidade. Você precisa primeiro ser produtivo e depois saber administrar o que você tem. Como assim, pastor? Eu uso uma frase lá em casa, na construção dos meus filhos, da minha casa, que é: a minha mão nunca pega o que o meu braço não consegue pegar. Eu nunca tento ir aonde eu não consigo. E a minha administração, ela é assim: eu ganho 3 mil reais, um exemplo, de salário. Então, correto? Não está correto. Eu não tenho 3 mil reais para gastar, porque meu só é 2.700. Eu não tenho 3 para gastar. Então eu tenho 2.700 para gastar. Correto? Não correto. Porque a gente costuma gastar de 30% a 40% do que a gente ganha com uma manutenção básica de casa. Água, luz. Ok? Se você gastar isso, a CEMIG vai cortar a sua luz e a Copasa vai cortar a sua água, porque não vai ter dinheiro para pagar. Vai nos sobrar alguma pouca coisa para a gente fazer um investimento mensal. Mas é fato que se a gente, irmãos, nós nos adaptamos. Às vezes a gente diz assim: não, eu ganhava menos e agora estou ganhando mais, e parece que está pior do que quando eu ganhava menos. Por que que isso aconteceu? Uma administração, gente. A gente começa a extravasar, não é? Não comia hambúrguer todo final de semana, agora toda sexta, todo sábado vamos comer hambúrguer, comer pizza. A gente não aguenta. Isso para todo final de semana, de vez em quando é bênção, mas sempre vai lhe faltar alguma coisa. Existem alguns princípios básicos para a gente administrar dentro da nossa casa. Pastor, como é que faz? Irmão, a gente precisa ser equilibrado, tá bom? A gente não pode viver como um mendigo, não é? Porque tem gente que fecha tanto a mão, irmãos, que ele não abre nem para dar tchau. E isso não é muito bom. Não é muito bom. Lá em Divinópolis, na rua que eu moro lá na Magalhães Pinto, na esquina, tinha um senhor que ele estava esperando uma cirurgia para fazer, e a cirurgia custava 8 mil reais. Ele entrou com os papéis do SUS e tal, e estava esperando o SUS para fazer a cirurgia. Ele morreu. Aí a família entrou lá no quarto dele, tinha um cofrezinho. Aí eles chamaram um cara para abrir. Deve ter documento aí. Quando abriram o cofre, tinha 150 mil. E ele morreu porque não quis tirar 8 para fazer. A gente precisa tomar muito cuidado com a forma que a gente administra os recursos que Deus nos dá, para a gente não levar uma vida muito escassa, mas a gente tem que tomar cuidado também para não esbanjar demais. Os irmãos, eu não sei se vocês já perceberam, o pobre, quando vai casar, irmão, ele tem uma necessidade gigantesca de demonstrar que ele está bem. O rico vai de havaiana para o casamento.
porque ele não precisa mostrar nada para ninguém. Se alguém reclamar, ele entra num Porsche e diz assim: eu estou de chinelo, mas eu ando com um Porsche. Mas o pobre, ele precisa se autoafirmar. Aí quando chega no casamento, irmão, a maioria dos casamentos, o pessoal casa e passa 1 ano, 2 anos só para pagar as contas depois. Que loucura! Isso é loucura, irmão. Como é que você vai casar e vai passar depois 1 ano, 2 anos pagando as contas do casamento? Já vai entrar para uma vida de casal debaixo de pressão. Porque escuta, amor não pense que barriga vazia sustenta amor, não. Não sustenta. Não sustenta. Faltou recurso, as contas tá para pagar, irmão. Vai dar problema. Vai dar problema. E eu quero ver como é que vai fazer depois. Porque aí, vocês sabem que quando dá problema financeiro, qual é o primeiro recurso que a gente utiliza quando a gente tem problema financeiro? Pedir emprestado? Cartão de crédito? Talão de cheque? A primeira coisa que a gente faz quando a gente entra em aperto é tirar o que é de Deus. Aí depois a gente começa a pedir emprestado ou usar cartão de crédito. E isso faz parte de uma bola de neve que a gente começa a se envolver e é difícil sair dela depois, viu? Dá trabalho para sair dela depois. É necessário a gente tomar muito, mas muito cuidado com a nossa administração. Isso é necessário algumas posturas, tanto do homem como da mulher. Teve uma vez que um irmão, ele me chamou. Tem gente que pensa que todo pastor é rico, irmão. Tem gente que pensa que pastor é rico. Aí o irmão me chamou e falou: pastor, vamos comprar umas picanhas? Eu olhei para ele: picanha, irmão? Falou: tem um amigo meu que está trazendo umas picanhas da Bolívia, e lá o preço está bom, está em conta. Eu olhei para ele e falei assim: irmão, deixa eu te falar. Eu tenho menino, eu tenho neto, lá em casa a gente come linguiça, a gente come frango, que é mais barato. Eu não falo em ovo não, porque... Como assim, pastor, o senhor não gosta? Não é que eu não gosto, é que eu tenho que comer pelo menos aí de 6 a 8 todo dia. Igual a gente está tentando, né? Então, o médico falou que era bom para poder, menos pão e mais ovo, então eu não como pão, eu como ovo no lugar do pão. Mas eu não gosto muito não, tá bom? Tem hora que para comer o ovo eu tenho que fazer um esforço. Mas aí o irmão chegou e falou: picanha, pastor. Eu falei: não, irmão, eu nunca vi, nem ouvi, só ouço falar. E nem tenho curiosidade. Por enquanto não. Até porque o churrasquinho que a gente faz é bom, irmão. Não é? Você faz um churrasquinho lá com a chanzinha de dentro, um negocinho mais rico, não é? Com fraldinho, um negocinho mais acessível, né? Mas pobre enjoado, irmão, querendo comer picanha. Aí vamos comprar picanha, pastor. Vou não. Lá em casa a gente tem né? Eu não posso pegar no meu braço, não vai. Só que depois, 6 meses depois, o irmão estava atolado até o pescoço, irmão, vendendo até a casa para pagar dinheiro para a agiota. Está vendendo ali. Mas 6 meses atrás eu vou comer picanha. Aí você olha e diz assim: mas como é que é possível isso? Uma má administração. Uma má administração. E às
E quando a gente fala disso, assim, a minha esposa, irmãos, ela é tão boa nisso, tão boa. Meu Deus, como eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Tem dia, por exemplo, eu, às vezes pela ocupação, eu não posso estar presente o tempo inteiro, isso me machuca muito, mas ela consegue entender isso. Quando, o ano passado, não, esse ano quando a gente fez aniversário de casamento, eu peguei um cartão de crédito e disse para ela assim, vai lá e compra o que você quiser. Eu me senti constrangido. Eu peguei o cartão de crédito e disse para ela, vai lá e compra o que você quiser. Ela olhou, deu um sorriso e falou, o que eu quiser? Falei, o que você quiser? Irmão, ela podia ter feito, não fez. Ela comprou, eu nem sei o que ela comprou lá, mas coisinha assim, barato. Eu olhei e falei, glória a Deus pela vida da mulher que Deus me deu. Porque dá um cartão de crédito e dizer vai lá e compra, não é todo mundo que resiste à tentação. E eu começo a observar que muitas vezes no supermercado ela fazia diferença. Ela olhava e observava a nossa condição. E você acha que ela chegava no supermercado e pegava o sabão em pó mais caro? O sabonete mais caro? O shampoo mais caro? Não. Ela vinha numa administração coesa, porque isso depende muito de vocês, mulheres. Muito das mulheres. Eu não sei como é que funciona a estrutura que cada um de vocês tem, mas eu acredito que lá dentro da casa, a mulher que sabe o que é que precisa, a quantidade que precisa e como usar. E isso faz parte de uma administração também. Porque dependendo do jeito que a mulher administrar o recurso que vai dentro de casa, vai muita coisa para o lixo. Desperdiça muita coisa. Não é? E eu não gosto de jogar a bênção fora. Nossa, eu não gosto. Se tem uma coisa que é quando tem que jogar alguma coisa fora. Porque Jesus nunca nos ensinou a jogar nada fora. A bênção de Deus não é para ser jogada fora. E isso eu tomo um cuidado muito grande dentro desse contexto. Mas é fato que a boa administração, ela faz uma diferença gigantesca para o sucesso dessa casa. E isso também traz uma responsabilidade para o homem gigantesca. Gigantesca. Porque a gente, quando casa, a gente precisa ter essa noção. Nós homens precisamos ter essa noção. Agora nós nos tornamos os principais provedores de outras pessoas, os principais cuidadores. E isso traz muita responsabilidade sobre nós. Eu tive um projeto familiar com os meus filhos. Eu pensei, bom, eu tenho 3 filhos, um em especial vai ficar comigo o resto da vida. Os outros 2 eu tenho que dar a eles educação, formá-los, e quando isso acontecer, aí eu me sinto realizado e o meu papel está feito. Eles temendo a Deus, servindo a Deus, se formando, tendo a profissão para eles sobreviverem e cuidar da vida deles. Aí meu filho com 15 anos engravida uma menina. A menina tinha 20 e ele 15. A mãe dele quase infarta. E eu disse para ele, bom, agora você já é homem, eu não bato em você de cinta mais não. Agora eu vou bater em você que nem se bate em homem. Que agora você já vai ser pai, então você vai apanhar que nem homem. E a partir de agora você vai ter que arrumar um trabalho para poder cuidar do seu filho.
Eu tive que pagar a pensão 2 anos e alguma coisa. Eu tive que pagar porque ele era de menor. E eu chamei ele e disse: agora você vai aprender de perto o que é ser pai. Deixa eu te ensinar uma coisa. Você nunca vai deixar esse menino sem carinho, sem afeto, sem sua presença e sem recurso. Se isso acontecer, aí você vai conhecer o lado ruim de papai, que sempre foi. Porque se tem uma coisa que eu ensinei ele dentro desse contexto errar é humano. Agora você vai ser um homem para assumir de verdade o teu erro. Dando atenção, eu vou lá na sua casa. E quando eu chegar lá, não vai ficar bom para você. Porque eu sei o que é ser órfão de pai vivo. E quem sabe o que é ser órfão de pai vivo, sabe como é que dói. Eu disse para ele, no dia que esse menino, eu percebi que ele está mendigando um sentimento teu. Eu não falo nem de provisão, de recurso, porque isso daí eu nem discuto. Nem discuto. É dia das crianças, pai, eu estou apertado, oi, pode comprar um presente, manda conta para ele, se vira. Ah, lá não está dando, não, serviço, vai catar papelão, vai vender picolé, mas você vai dar o que ele precisa, porque na hora de virar os olhinhos e fazer amor, fez. Verdade. Então agora segura, porque a responsabilidade é grande. E a gente, irmão, criar uma criança dessa é muita responsabilidade, e a gente precisa assumir isso. Ah, eu não vou fazer não porque meu pai não fez. Você vai ser ruim que nem seu pai? Se meu pai não fez para mim, eu vou ser melhor do que ele. A responsabilidade é minha de criar um cidadão, e um cidadão de bem, e dar a ele a condição de ele ser um homem de sucesso. A responsabilidade é minha como provedor. Agora, como é que eu faço? O menino engravida a menina e o meu projeto para ele, como é que faz? Eu dizia, ele vai terminar de estudar, eu vou começar a pagar a faculdade para ele. Quando ele tiver 22, 23 anos, ele está formado, e aí eu estou livre. Livre porque eu tenho que dar aquilo que é básico. E educação é função dos pais. Agora ele começa a trabalhar. Gente, tem coisa que Deus faz que é lindo. É lindo. Tem 8 anos que ele trabalha no ABC. Hoje ele é encarregado da linha de frente. Não quer botar ele embora de jeito nenhum. Está querendo sair, não quer. Ele forma agora no direito. Ele está formando para advogado, irmão. Ele, pai, eu estou casado, pagando minhas contas, mas não consigo fazer a faculdade. Você vai fazer, eu vou pagar. Está faltando 1 ano? Eu vou pagar. Porque a sua educação ainda é responsabilidade minha, porque eu não terminei aquilo que eu comecei. Aleluia. Aleluia. Você faz um projeto da vontade dele e no final está tudo certo, porque ele é fiel. Ele é fiel. Eu e você, meu irmão, como provedor da casa, temos algumas responsabilidades. Agora pense bem. Às vezes tem gente que diz assim, pastor, o senhor não viaja, não passeia com a irmã Jane? Bom, a gente tem 27 anos de casado. O ano passado a gente foi comemorar o aniversário de casamento. Depois de 25 anos, 26 anos. Pastor, então deve ser muito ruim ser sua esposa, né? Pergunta para a irmã Jane. Aleluia. Porque o coração dela anda junto com o meu. Eu estou na obra orando, ela está na obra orando. Eu estou na rua evangelizando, ela está na rua evangelizando. Aleluia. Quando eu não estava trabalhando fora, ela estava orando por mim na igreja, carregando o menino no colo, o menino no braço. E nunca reclamou por isso. E hoje ela vive o que Deus estabeleceu.
Porque Deus é fiel. Porque Deus é fiel. E neste papel de provedor nós precisamos aprender. Só prospera quem gosta de trabalhar, quem é bom administrador e quem tem compromisso com fidelidade a Deus. Desde quando os meus filhos nasceram, eles são dizimistas na igreja. Como assim, pastor? Porque lá em São Paulo eu trabalhava em empresa. Eu trabalhei numa empresa 11 anos lá. Eu era encarregado de expedição de uma empresa no ABC Paulista que fazia peça para as 4 montadoras que tinha em São Paulo, para Volkswagen, Fiat, Chevrolet e Ford. E eu tinha um salário de família. Os meus filhos eram dizimistas e contribuintes de missões. Enquanto eles estiveram na minha tutela, todos os meses o dízimo deles estava lá e a oferta missionária deles estava lá. Quando eles pegaram a idade de liberdade, né? E responder por si mesmo, eles já sabiam o que fazer. Eu não tenho dúvidas da prosperidade da minha casa, porque só colhe quem planta. E fidelidade é assim. E você sabe que a nossa fidelidade é provada? Como assim, pastor? Deus prova se a gente é fiel. Porque a nossa fidelidade, ela não é provada quando está tudo bem. Quando você tem sobrando. Porque quando tem sobrando, é fácil ser fiel. Agora, ser fiel quando você não tem, é outra coisa. E eu me lembro que quando eu estava no processo de construção da minha casa em São Paulo, antes de Deus me abençoar, e eu ganhava o terreno que eu comprei, eu pagava, então eu passava muito aperto financeiro. Tudo lá era muito regrado. E uma vez eu vinha dentro do ônibus, meu filho Lucas precisava de alguns pares de meia. Em São Paulo era muito frio na época. E eu pensando no pagamento que eu tinha recebido e pensando, isso aqui é para carne. A gente comprava carne para 15 dias, para deixar na geladeira, porque depois que comprava o dinheiro acabava, não tinha dinheiro mais. Esse dinheiro aqui é para pagar o terreno, esse dinheiro aqui é para pagar o pedreiro, esse dinheiro aqui é para fazer compra, e esse dinheiro aqui é o de Deus. Aí eu olhava e dizia assim, meu Deus, não vai sobrar nada para comprar o par de meia do menino. E eu não me esqueço, eu andando em São Paulo, na Avenida Paulista, dentro de um ônibus, olhando pela janela e pensando, dizendo, oh Deus, graças te dou, porque deu para pagar as contas tudo. Deu para devolver o que é do Senhor. O meu menino continua com a meiazinha rasgada lá, não tem problema não, o Senhor vai prover. Aleluia. No mês seguinte eu ganhei o terreno que eu tinha comprado e aí as coisas deu uma aliviada porque eu não precisava mais pagar o terreno. Deus te prova para ver se você é fiel ou não. Às vezes as coisas começam a se afunilar e é aí que Deus vai provar você se realmente você tem compromisso com a fidelidade nos dízimos e nas ofertas ou não. Aleluia. Porque Deus não te prova quando está sobrando, é quando está faltando. Aleluia, louvado seja Deus. Alguma coisa naquela casa deu errado na administração, por isso que ficou uma dívida. E numa casa, quando alguma coisa dá errado, sofre todo mundo. Sofre todo mundo. Às vezes a gente não tem essa consciência. Você está no mesmo barco que a sua esposa que você, os seus filhos com você com seus filhos. Se der alguma coisa errada para alguém, vai dar para todo mundo. Essa consciência a gente precisa ter, senão a gente deixa a coisa, né? Aleluia.
Teve uma irmã que ela recebeu uma herança lá em Divinópolis, uma época. A parte dela da herança estava, acho que uns 40 mil, tinha que dividir os irmãos, a parte dela veio 40 mil. E a irmã gostava de comprar. Ela gostava de comprar. E o marido dela quase enlouqueceu. Quase deu divórcio por causa disso. Por quê? Todo dia a irmã ia no centro e gastava 1.000. Todo dia. Só que tinha dia que ela gastava os 1.000, só que ela não podia sacar no caixa eletrônico, ela já tinha sacado, então tinha que sacar no outro dia. Aí o que ela fazia? Ela queria continuar comprando, ela usava cartão de crédito. Aí ela foi gastando o dinheiro que ela tinha recebido e gastando o cartão de crédito. E o marido trabalhava viajando, e ele lá no Rio de Janeiro me ligou, falou: pastor, pelo amor de Deus, essa mulher vai gastar o dinheiro tudo. Eles tinham comprado um carro à prestação, o dinheiro faltava pouco para pagar a prestação do carro, dava para pagar a prestação do carro, não ficar devendo nada do carro, e eles tinham o sonho de dar uma entrada numa casa para poder comprar a casa na época. E ainda ia sobrar um pouquinho, irmãos. Em 3 meses a irmã gastou 40 mil. No centro de Divinópolis. Todo dia ela gostava de uma planta, comprava, gostava de um guarda-roupa, comprava, gostava de um... E tendo em casa, não é que ela não tinha, não. Trocava. Existe uma doença psicológica que atua nisso. Mas existe também os demôniozinhos lá. O devoradorzinho, o laçador, né? Também tem. Tome muito cuidado com isso. Muito cuidado. Muito cuidado. Nós precisamos ter a consciência que se o barco afunda para um, afunda para todo mundo. E esse casal só não se separou por misericórdia, porque a dívida que era pequena, só com a prestação do carro, triplicou, porque a irmã gastou o dinheiro que tinha e ainda fez dívida em cartão de crédito, e depois não tinha dinheiro para pagar. A Bíblia diz, irmãos, que a gente não deve dever nada a ninguém, a não ser o amor com que Cristo nos amou. Eu tenho uma preocupação muito grande com isso, extremamente grande com isso. Sou sistemático com isso. Quando eu casei de novinho, eu entrei numa dívida de cartão de crédito, nunca tinha tido, né? Aí o emprego era bom, gerava um recurso no banco, aí veio um cartão de crédito, todo final de semana, comprava algumas coisas, era aquela festa. Quando foi um dia, eu olhei e falei: não dou conta de pagar. Tive que fazer um acordo na empresa que eu trabalhava para eles me pagarem os direitos e eu dar todinho no cartão de crédito para não ficar devendo. Até porque a única coisa que a gente tem é nome. Pobre não tem muita coisa, não, só nome. E se ele não tiver nome, acabou. Não tem mais nada. E o nome, ele é assim, para você construir ele é muito difícil. Mas para ele ser jogado na lama é muito fácil. E a gente precisa tomar muito cuidado com o nosso nome. Nós somos cristãos, servos de Deus. E você sabe como é que você conhece um crente cheio do Espírito? Não é aqui dentro não. Não é aqui dentro não. No meio dos profetas, até Saul profetizou, marchou no poder, falou em línguas. Saul fez isso. Um crente cheio de Deus na vida, você conhece ele lá fora. Quem é ele lá fora? Quem é esse homem de Deus lá fora?
ele é cumpridor dos seus compromissos, a sua palavra é sim, sim ou não? Como é o nome dele? Isso é muito sério, extremamente sério, porque o que o Espírito causa em nós aqui dentro é para uma transformação de vida lá fora. Se aqui dentro a gente marcha no poder, fala em línguas e profetiza, mas lá fora a gente ainda cobiça o que não é nosso. O nosso nome é ruim. A gente dá mau testemunho, isso é engano. Não há transformação, não há um agir do Espírito. O que o Espírito faz em nós, aqui nas manifestações, é para incomodar. Um pastor disse assim, que a melhor mensagem que a gente ouve é aquela que a gente sai da igreja, às vezes até com raiva. E diz assim: não, mas falou comigo, conhece a minha vida, sabe da minha vida. Ele sabe mesmo, irmão. O Espírito de Deus vai aonde a gente não vai. Ele conhece mesmo, ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Aleluia. Enquanto tem alguma ferida, ele precisa cutucar para a gente ver, aleluia, se ela ainda está lá ou não. E se está, a gente vai sentir dor. E se sentir dor, a gente vai buscar cura. O que o Espírito causa aqui dentro é para uma transformação lá fora. Aleluia. Ser bênção aqui dentro, irmão, qualquer um é. Agora lá fora é que se conhece os discípulos de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Para a gente estar encerrando, casamento é sociedade. Casamento é sociedade. É uma sociedade. Aleluia. Outro conselho: evite consumismo. Evite consumismo. Evite querer o que você não pode ter. Amém? Não, o problema não é ter um carro caro. O problema é sustentar ele, irmão. Esse é o grande problema. O problema não é ter uma grande mansão, não, irmão. O problema é sustentar ela. Louvado seja Deus. E isso dá trabalho. Evite consumismo. Fale abertamente. Viu, irmão? Fale abertamente sobre a sua vida financeira com a sua família, seus filhos, sua esposa. Nunca esconda nada. Amém? Amém, meus irmãos? E o homem precisa romper dentro de uma grande realidade. Você é o provedor da casa. Ah, pastor, mas se eu morrer amanhã, irmão, se eu morrer amanhã, alguém vai subir o meu carro. Vai. Minha esposa é novona. Mas você acha que eu estou preocupado com isso, irmão? Sabe por quê? A minha história com ela precisa servir de base para quem vem atrás. Ah, pastor, mas se eu fizer demais e aí acontece alguma coisa comigo, o Ricardo vai morar na minha casa. Vai, irmão. O Ricardo vai morar na sua casa. Vai. E é normal que isso aconteça. Um pastor disse que viúva é quem morre. Não é quem fica vivo, não. Quem fica vivo está solteiro. Isso é uma realidade. Eu trato isso de forma muito comum. A minha esposa diz assim para mim: não, eu nunca vou casar. Eu não vou estar aqui para ver, problema seu. Aleluia. Mas escuta, o importante é o legado que eu vou deixar, porque tem gente atrás me olhando. Aleluia. E eles precisam saber que ali passou um homem. Ali eles precisam saber que passou um provedor. Alguém que se preocupou com a pessoa que lavava, passava e cozinhava para ele durante a vida inteira. E quando ele morreu, não deixou ele na mão. Ali precisa passar. Quem vem atrás está olhando. A minha preocupação é essa. Porque cuidando de pastores, irmãos,
Teve um pastor que morreu num acidente de carro, não sei se vocês chegaram a conhecer ele aqui, ele era de Divinópolis. Ele é escritor de um livro, ele escreveu um livro, me esqueci o nome dele agora, ele até pregou no EBOM da nossa igreja. Ele estava dirigindo o carro, acho que no ano passado, no retrasado, e durante o dia lá o carro deslizou, bateu de frente com o outro, não sei se foi em Lagoa da Prata ou se foi em Sete Lagoas, ele estava vindo aqui para lá e teve um acidente, ele novão, morreu. 3 meses depois, tinha pessoas pedindo ajuda financeira porque a esposa dele estava sem conseguir pagar o aluguel e eles tinham um filho com o mesmo problema do pastor Johnny, esclerose múltipla, só que o menino estava em estado avançado. Ele já estava assim, todo recolhido em cima de uma cadeira de roda, e ele não morreu, ele estava perto da morte, porque ele começou cedo e ele regrediu muito. E eu olhei e falei, gente, olha só, se fosse a minha esposa, eu estaria extremamente angustiado com isso. Porque eu não fiz o meu papel. E eu preciso aprender que eu tenho que dar bom testemunho, viu, irmãos? Vocês são provedores da casa. Tome cuidado, cuide bem daquilo que você tem lá. Valorize a esposa, os filhos, a casa. Você é o provedor lá. Administre bem, não deixe as coisas fugir por entre os dedos. Seja coerente naquilo que você tem, com aquilo que você tem. Valorize a pessoa que está do seu lado, cuide dele. Aleluia. Porque isso vai gerar um desejo de quem vem atrás. De ser igual, de fazer igual, de cuidar, de zelar, porque isso é bom testemunho. Aleluia. Esse homem morreu e ele deixou um problemão grande lá, mesmo sendo um homem de Deus. A sua administração foi ruim na sua casa. Isso ia gerar um problema gigantesco. Vamos ficar de pé. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Pastor, tudo que o irmão falou aí, a idade que eu tenho, conhecimento, é só o irmão, nunca dentro das igrejas evangélicas, é a Assembleia de Deus, porque eu cresci na Assembleia de Deus. O homem vira para a mulher e fala para ela, se vira, porque o meu, eu vou pagar a minha conta. Eu tinha que se virar. Não só eu, como muitas pessoas. A gente teve um tempo que as mulheres da igreja sofriam muito. Não se falava sobre sexualidade, não se falava sobre isso. A gente vai falar sobre isso aqui ainda. Só que a gente vai deixar as crianças dentro de uma salinha ali para a gente falar sobre isso aí. Tá bom? A gente vai falar sobre isso aí. Porque é necessário, irmãos, a gente ter o conhecimento de Deus para viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. E às vezes a gente se engana muito com uma vida religiosa. A vida religiosa nossa, ela às vezes maqueia a ausência de alguns princípios que a gente precisa ter. E esses princípios é lá fora que ele aparece, não é aqui dentro. Aqui dentro os irmãos olham para o pastor Luiz e dizem, é uma bênção. Quem sabe quem eu sou é a minha esposa e os meus filhos, eles convivem comigo. Os meus vizinhos. Nós vamos falar dos vizinhos aqui, meu irmão. Como assim, pastor? Vamos falar como é a tua relação com o teu vizinho? Não fala nada não, viu, irmão? Deixa quieto. Mas como é a relação que você tem com o seu vizinho? Porque na construção do sucesso dessa casa apareceram os vizinhos, irmão. Amém? E a gente vai aprender sobre isso um pouquinho também. Vamos orar e depois nós vamos ofertar na casa de Deus. E enquanto isso, o grupo de louvor canta um louvor. Bem, Senhor Deus, no nome de Jesus, te agradecemos por esta noite. Continua abençoando o teu povo, a tua igreja. Agora consagramos ao Senhor diz.